Seja muito bem-vindo em mais um programa Direitos e Deveres do Cidadão, aqui na Clique TV, informatizando você, levando uma informação de qualidade, levando conhecimento a você, internauta, dos seus direitos como cidadão. E hoje nós falaremos um pouco do direito do empregado, o que garante o seu sucesso, conhecimento, atitude ou habilidade. Para tanto, chamei aqui hoje uma pessoa renomada no mundo de treinamentos e de formação de profissionais, que é o diretor da Mastermind Cursos de Alta Performance, Walter Kaltenbach. Seja bem-vindo, Walter. Douglas, primeiramente quero agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo um tema tão importante como esse. E realmente muitos empregados sempre perguntam, né? Por que uma pessoa recebe mais e a outra recebe menos? Será que um empregado tem preço, tem outro tem valor? E eu tenho certeza que hoje a gente vai poder discutir temas bem interessantes perante a esse assunto. Muito bem. Seja muito bem-vindo, Walter. Obrigado. Você pode participar ao vivo, enviando aí o seu e-mail no Participe ao Vivo aí embaixo, ou para o e-mail da Clique TV, que é Direitos e Deveres do Cidadão, @cliquetv.com.br, que ao final teremos sorteios de um workshop de alta performance, um workshop interativo das 17 leis do êxito do século XXI, gentilmente aqui cedido pela Mastermind, pelo Walter Kaltenbach, que é o seu diretor. Então participe ao vivo, não deixe de comentar o nosso programa. Walter, falando aí de diferenças de empregados, como você bem iniciou, existe o empregado e um empregado dentro de uma empresa, de um mundo corporativo? Professor Douglas, essa é uma pergunta que a gente pode remeter a séculos já de resposta. Por quê? Muitas pessoas na vida corporativa perguntam o que faz um profissional se suceder em comparação a outros. E a faculdade de Harvard, atualmente, ela acabou trazendo uma pesquisa que o Napoleão Hill, que foi um pesquisador de 1908, ele já visitou a Europa, visitou os Estados Unidos e fez uma visita para que ele pudesse descobrir o que as pessoas de destaque na sua área profissional, o que elas tinham realmente de resultado, o que elas tinham de diferente no seu cotidiano. E nesses 20 anos de pesquisa, o Napoleão Hill ele acabou pesquisando o Parker, o Thomas Edison, proprietário das lojas americanas, fundador da Kodak, entre outros. O que ele reparou? Ele reparou que essas pessoas realmente tinham resultados, eles tinham competências diferenciadas em comparação a outras pessoas. E o interessante é nós entendermos que hoje a faculdade de Harvard ela trouxe o seguinte: as empresas hoje, 87% das demissões são devido a problemas comportamentais e não são devido a problemas técnicos. E muitas vezes as pessoas acreditam que é devido a um problema técnico. E somente 13% das demissões hoje no mercado empresarial é devido a problemas técnicos. Ou seja, Douglas, a gente percebe que a parte comportamental ela é o que difere um profissional de um outro profissional. E mais uma informação. Quando nós falamos sobre o próprio profissional, o quanto que quando ele quer ser demitido numa empresa, quando ele pede demissão, pesquisas atuais comprovam que 2/3 dos profissionais eles se demitem devido a fatos de problemas de relacionamento com seu chefe, com colaboradores, com pares, ou seja, problemas de relacionamento. Então nós podemos falar o que difere um profissional dos demais é a maneira como ele age em comparação a outras pessoas perante a sua conduta empresarial, sua conduta pessoal, sua conduta profissional. Esse é um grande diferencial de um profissional hoje no mercado, Douglas. Muito legal, Walter, porque justamente aquele empregado, atualmente as empresas querem que ele faça a diferença. É verdade. Né? E certamente muitos empregados reclamam, né? Eu vejo muito isso, que acabam fazendo outras atribuições, ou são solicitadas outras atribuições, além de sua função, ou seja, além daquilo que foi contratado. Este seria um diferencial, ou seja, um empregado proativo, ele é visto com diferença pelas empresas? Isso que você está me perguntando é algo profundo, que a gente tem que se remeter ao seguinte: se nós pegarmos os profissionais hoje e nós averiguarmos, a gente vai perceber que 60% das pessoas hoje no mundo corporativo, eles fazem exatamente aquilo que a empresa pede.
Ou seja, essas 60% de pessoas que fazem aquilo que exatamente que a empresa pede, elas têm o seu cargo certo, elas têm a sua profissão extremamente tranquila, elas sempre vão estar tranquilas no mercado de trabalho. E essa pesquisa ela fala o seguinte, que 10% das pessoas hoje no mercado de trabalho, elas não fazem aquilo que realmente é solicitado por ela. E o que acontece? Essas pessoas sempre estão sendo trocadas, elas sempre estão mudando de emprego. E 20% dos entrevistados, ou seja, 20% dos empregados, eles fazem aquilo que realmente é exigido deles e sempre eles estão com tempo disponíveis para fazer outras atividades. Ou seja, eles acabam tendo outros tipos de funções dentro da empresa, outros tipos de oportunidades. E perceba essa estatística, somente 10% hoje dos profissionais, eles fazem acima, além daquilo que foi combinado. Esses 10% das pessoas que fazem acima do que foi combinado, ou seja, fazem mais do que o combinado, que é uma das leis do êxito que o Napoleão Hill pesquisou de 1908 a 1928 e publicou numa pesquisa científica da Lei do Triunfo, são profissionais de destaque. Essas pessoas sempre estão assumindo cargos de atuação, cargos de liderança, estão tendo mais rendimentos, estão sempre tendo valorização no seu salário. Ou seja, Douglas, a gente pode dizer que esses 10% hoje que fazem além do que o combinado, realmente eles acabam se destacando na sua área de atuação. E o mundo é assim. Eu quero deixar bem claro para todos que estão agora ouvindo nós o seguinte: na vida, ou nós temos resultados, ou nós temos desculpas. E é impressionante como as pessoas dão desculpa. Como as pessoas terceirizam a culpa. Ah, eu não tive resultado porque meu chefe não pôde fazer tal coisa. Eu não tive resultado porque o governo não tem ajudado. Eu não pude ter resultado por causa disso, disso, daquilo. Nós temos que entender que o resultado depende de nós. É lógico que tem fatores externos que a gente muitas vezes precisa ter o quê? A flexibilidade para poder se adequar a esse mercado externo. Só que a gente precisa entender que a gente precisa fazer mais que o combinado. O combinado é o combinado. Quem faz mais que o combinado se destaca na sua área de atuação. Então eu posso colocar esse como um alicerce predominante para que um profissional realmente possa ter êxito na sua área profissional, Douglas. Eu tenho certeza, né, eu acredito que isso não significa que o empregado tenha, né, que ficar, por exemplo, dobrar a sua jornada de trabalho ou ter aquelas pilhas de papéis na mesa. Isso não significa competência ou não significa esse diferencial, né? Às vezes significa um problema para a própria empresa, para o próprio empregado, né? E até falando neste exemplo, queria entrar naquela forma dos critérios de promoção, né? Um empregado que já está ali trabalhando, já está atuando, bem ou mal, ele tem pares que são concorrentes, né? Essa concorrência ela é vista de uma forma até positiva, porque ela distingue o profissional, e esses critérios de promoção, até que ponto, né, eles seriam positivos, ou se podemos classificá-los assim, positivos e negativos. Quando eles são positivos, quando eles são negativos? Porque sabemos também que existem maus empregadores, né? Aqueles empregadores que praticam algo até fora da ética, como uma perseguição, que é um tema que nós já falamos aqui no programa, e ainda vamos ter um programa sobre isso, que é sobre o assédio moral, né? Que é muito importante para o direito do empregado. Então existe, Walter, esses critérios, poderia dar alguns exemplos que você já viu, já acompanhou, alguns testemunhos, né, desses empregados que se sentiram discriminados, ou de uma forma negativa, ou dentro de uma realidade, uma discriminação positiva. Douglas, essa é uma pergunta que muitas vezes fazem para mim, e acontece o seguinte: quantas vezes a gente vê profissionais que chegam no horário certo, vão embora no horário certo, fazem aquilo que é combinado, estão sempre lá predispostos a fazer o seu melhor, e de repente vem um jovem, ele chega, e em 6 meses ele já se torna o superior dessa pessoa, em 2 anos ele acaba sendo promovido e se torna líder. E aí a gente pergunta, será que essa pessoa é um gênio? Será que essa pessoa veio de uma família, né, com uma base mais constituída? Será que essa pessoa foi indicada internamente, alguém está dando preferência para ela? Ou o que especificamente aconteceu? É uma pergunta profunda que eu de repente posso pegar um exemplo. Um exemplo atual, porque na década de 60 foi feita uma pesquisa por pesquisadores americanos e alemães, e psicólogos. Eles chamaram crianças para entravam dentro de uma sala, e essas crianças davam para elas um marshmallow super gostoso, um marshmallow assim saborosíssimo, e combinavam com as crianças o seguinte:
Ó, eu vou te dar um marshmallow agora. Se você esperar e a gente sair da sala daqui a pouquinho, se você comer esse marshmallow só depois, como recompensa, nós podemos dar para você um outro marshmallow logo em seguida. E aí eles começaram a tabular quantas crianças que comiam o primeiro marshmallow e não tinham direito ao segundo marshmallow, ou quantas crianças que esperavam os psicólogos saírem da sala para poderem depois serem recompensados com outro marshmallow. E aí perceberam o seguinte, que um terço das crianças, elas não resistiam à tentação. E elas acabavam comendo o marshmallow antes dos psicólogos saírem da sua sala. E aí eles começaram a acompanhar este grupo, né? Esses dois grupos pilotos, vamos chamar, um grupo que comia o marshmallow quando era criança e o outro grupo que esperou. E começaram a averiguar durante décadas esse grupo de pessoas o resultado que essas pessoas tiveram. E eles perceberam o seguinte, que as crianças que quiseram ter o marshmallow na hora, elas tiveram as piores notas, elas tiveram as piores promoções, elas tiveram os piores resultados. E as crianças que naquela época conseguiram resistir à tentação de esperar um pouquinho para poder pegar o marshmallow depois, o segundo marshmallow depois, tiveram melhores resultados. E aí fica, o que isso tem a ver? Como que a gente pode levar isso para a vida corporativa? A gente pode entender o seguinte, hoje, devido à globalização, devido ao fast food, podemos falar assim, o mercado ele está altamente rotativo, vamos falar, está numa movimentação muito rápida. E as pessoas estão sem paciência. Então, basta o computador demorar para abrir, a gente já fica nervoso. Tudo que é lerdo, a gente já fica nervoso. Um farol de 1 minuto e meio, parece que foi meia hora que estava parado o farol. E aí, na vida corporativa, a gente leva esses hábitos, essas atitudes que nós temos do lado de fora, a gente leva para dentro da empresa. E aquela pessoa que precisa ter benefícios de imediato, que elas querem ter os benefícios agora, o que acontece? Elas acabam tendo desafios, porque o benefício, ele vem, é tudo uma questão de tempo. Só que o que nós precisamos é focar o presente. Se hoje, no presente, eu conseguir fazer o meu melhor agora, nesse exato momento, é óbvio que o benefício virá na frente. É óbvio. Mas as pessoas que querem o benefício na frente, para depois fazer algo, aí vai ter grande desafio. Então nós podemos relatar exatamente isso, que nós temos que tentar focar o presente. As pessoas que focarem no presente, fizerem o seu melhor no presente, com certeza terá melhores resultados no futuro. Isso é uma questão de exatas, é uma questão exatamente numérica. Então é um fato, Douglas. Muito esclarecedor. E tenho certeza que esses diferenciais, essa forma, né, a gente pode até resumir numa frase, né, que eu gosto muito, né? Não tem como você plantar bananas e não colher bananas. Né? Então, plantando esse diferencial, com certeza você terá esse diferencial. Walter, nós temos aqui já várias pessoas participando ao vivo, e eu vou já começar aqui respondendo a pergunta da Cristiane Sheila, né? Sheila Cristiane, que ela fala, bom dia professor, né? Obrigado a Sheila, deve ter sido, ou foi minha aluna, né? Minha aluna, estou no semestre de Direito e que gostaria de saber do convidado o que ele acha e se ele conhece alguma empresa onde o empregador não permite que o empregado desenvolva todo o seu potencial, ou seja, a técnica da empresa é uma e ela não permite novas experiências, né? Pelo que eu entendi, Walter, assim, se você já pegou algum case, algo assim que, olha, a empresa ela é amarrada, ela é presa ali, não deixa que o profissional se desenvolva, né? Se você já viu casos assim de más gestões e, de repente, o que a nossa internauta poderia estar fazendo se ela mesma estivesse dentro dessa empresa, ou se algum amigo, algum familiar, ela tem alguém que está dentro dessa empresa que amarra o empregado, não deixa ele se desenvolver. Sheila, uma pergunta muito inteligente, extremamente profunda. E na minha vida corporativa, nós treinamos inúmeras empresas e a gente percebe isso que você acabou de relatar em várias empresas, infelizmente. O que acontece? Nós temos que pensar o seguinte, vamos pensar nós, eu, você, o internauta que está ouvindo agora nesse exato momento. O que nós temos que enxergar no primeiro momento? Nós temos que enxergar o que é a felicidade.
Por que nós hoje trabalhamos? Temos que ter essa clareza. Por que a gente sai segunda-feira pela manhã? Por que eu vou trabalhar? A gente vai trabalhar porque a gente não tem o que fazer? A gente não tem tempo? Você fala, não tenho nada para fazer mesmo, deixa eu trabalhar. É óbvio que não. A gente vai trabalhar para ganhar o quê? Ganhar dinheiro. Ok, o que a gente faz com dinheiro? Aí as pessoas falam, faço dinheiro, eu faço para gastar. Então tudo bem, vamos gastar. Mas gastar no quê? Aí começa a ter a introspecção. O que eu quero gastar? De repente eu quero gastar na minha vida, é óbvio. A minha vida ela tem uma importância muito maior do que a vida profissional. Não estou dizendo que a vida profissional não seja importante, mas nós trabalhamos para sustentar a nossa vida pessoal. E muitas vezes o que acontece? As pessoas têm uma inversão de valores. Elas colocam a vida dela na vida profissional, esquecem a vida pessoal. E aí ela começa a ter o quê? Começa a ter um conflito. Mas voltando na sua pergunta, para a gente poder entender, o que especificamente a gente pode entender? Por que algumas empresas elas acabam tendo excelentes profissionais e às vezes esses profissionais não conseguem render tudo aquilo que eles podem render? Aí nós podemos falar sobre os medos. O que é o medo? O medo é algo natural do ser humano. Tem vários medos, o próprio Napoleão Hill já disse, medos que a gente já passou ou medos que a gente vai enfrentar. Vou pegar alguns medos. De repente o medo da pobreza, o medo da velhice, o medo de perder a pessoa amada, né? O medo de altura, o medo de falar em público. As pessoas têm medo. Se nós formos ao Aurélio, né? O Aurélio ele define uma das definições do medo como aquilo que a gente não conhece, ou de repente algum trauma que você passou e você gerou algum medo perante algum trauma e esse trauma acabou gerando medo. Você não quer mais novamente enfrentar essa situação. E na vida corporativa, o que é uma empresa? Uma empresa é feita por pessoas. As pessoas gerem uma empresa. E todas as vezes que eu estou trabalhando, às vezes em tese tem alguém em cima de mim. E essa pessoa em cima de mim, ela tem um medo. O medo do quê? Algum medo que ela tenha, talvez de perder o emprego, da pobreza, ou ela tem o poder do comando, ou ela tem o medo da delegação. E aí o que acontece? Ela não deixa o grupo aqui de baixo se desenvolver. E nós temos que ter uma clareza na vida corporativa do seguinte: uma pessoa que não consegue desenvolver pessoas abaixo para poder assumir o cargo dela, ela é uma pessoa impromovível. Líderes que estão me escutando agora, se você não tiver pessoas abaixo do seu nível hierárquico para poder te substituir, você é impromovível dentro da empresa. E as pessoas, elas não enxergam dessa forma. Então elas ficam com medo de serem superadas pelos jovens, pela geração Y, que estão chegando aí, que elas realmente possam pegar o cargo dela. Então a gente pode se deparar, Sheila, exatamente com isso. As empresas elas têm esse tipo de desafio, mas não porque elas querem. É porque a sua liderança, às vezes, ela não tem a qualificação, ela não tem o treinamento, ela não tem o quê? A autoconfiança. Seus líderes, eles têm os medos, eles não têm autoconfiança. E Douglas, para a gente definir essa resposta, as empresas perdem uma enorme quantidade de dinheiro diariamente devido à falta de autoconfiança dos seus colaboradores. Porque os seus colaboradores, como eles têm a falta de autoconfiança, eles perdem oportunidades fora da empresa, oportunidades de fazer novas coisas dentro da empresa, oportunidade de empreender em novas situações, e aí a empresa ela fica estagnada. E no mundo corporativo nós temos o quê? Nós temos concorrentes. E os concorrentes, eles estão sendo treinados. E se essa empresa não for treinada, o concorrente automaticamente se supera. Então, nós temos que trabalhar esse foco de poder desenvolver a liderança dos líderes para que, com isto, todo mundo possa agarrar e fazer mais pro combinado dentro da empresa e não aconteça isso que a Sheila acabou de dizer. Nossa. Sheila, um grande beijo para você, obrigado pela sua participação e você já estará participando aqui desse workshop aí promovido pela Mastermind aqui em São Paulo. Esse workshop será aqui em São Paulo. E eu estava falando de autoconfiança e já veio logo na cabeça uma questão muito discutida e receosa pelos esses empregados que acabam tendo uma insegurança, inclusive de fazerem, eles fazem essa diferença, mas têm medo de pedir um aumento de salário. Não é? E eu sempre ressalto nisso quando eu estou dando uma aula, uma palestra, no sentido de que você não pode ter medo de pedir um aumento de salário. Agora, você tem que estar dentro desses 10% que fazem a diferença. Não tem como o empregado, aquele que falta sem justificar, chega atrasado, faz picuinha, fofoquinhas, ou seja, traz um ambiente dentro
dentro do seu local de trabalho, um ambiente laboral confuso, carregado, ele não tem como esse pedir um aumento de salário. Isso aí tem que procurar a sua turma e ir para uma empresa no qual ele se identifique. Agora, é interessante que as pessoas, quando está chegando o chefe, né, esses empregados inseguros, que falta essa autoconfiança, quando ele vê lá o chefe chegar, ele sai correndo, ele corre para o outro lado, né? Ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo, parece até que está fazendo alguma coisa errada. Não é? Porque falta o quê? Uma determinação, uma segurança e principalmente essa autoconfiança do que ele está realizando o seu trabalho, ele está plantando coisa boa, ele está se abstendo de se contaminar. Não é? Então isso com certeza é um diferencial e ele deve, né, Walter, se valorizar também. E teria mais alguma dica como ele pedir um aumento de salário? Douglas, temos, e antes disso a gente precisa se remeter a uma analogia. Em 1992, dois grupos de pesquisadores, os ingleses e os alemães, eles quiseram fazer uma pesquisa exatamente para tentar responder essa sua pergunta. E o que eles fizeram? Eles pegaram um grupo de pianistas para poder averiguar o que os pianistas bem-sucedidos, o que eles têm de diferente em comparação aos pianistas que não tiveram êxito. Por que pegaram pianistas? Porque pianistas é um grupo cobaia, vamos chamar assim, muito interessante, porque ou ele sabe tocar ou ele não sabe tocar, não tem desculpa, né? É um ou outro. E eles pegaram os pianistas que tinham sucesso dos pianistas que não tinham resultado, não tiveram sucesso. E eles pesquisaram 257 pianistas. E eles descobriram dos pianistas que tinham resultados, nenhum deles tinha talentos sobrenaturais. Nenhum deles tiveram o brilhantismo que vieram de reencarnações passadas para quem acredita nisso. Todos eles tiveram esse brilhantismo em cima do que eles fizeram no momento presente. Por que eu digo isso? O grupo que teve, os pianistas que não tiveram resultado, o que diferenciou os pianistas que tiveram resultados? Foi horas de dedicação. A hora de dedicação que diferiu o grupo dos pianistas que tiveram resultado dos grupos que não tiveram resultado. Ou seja, não é que faltou talento para as pessoas que não tiveram resultado, faltou dedicação. Só que nós estamos pegando exemplo de profissionais que às vezes se dedicaram e às vezes não têm um aumento de salário. E aí nós temos que entender o seguinte, hoje nós estamos num mundo que tudo que nós fazemos, as pessoas estão assistindo a gente. Ou as pessoas que trabalham na nossa empresa, ou os nossos concorrentes. Se nós hoje, eu sou uma pessoa, de repente, que faço mais que o combinado. Se eu faço mais que o combinado, eu recebo X. E se eu estou fazendo mais que o combinado, provavelmente eu estou dando para a empresa X mais Y. Então eu tenho um coeficiente Y a receber, que pode ser ou por promoção, ou pode ser por reconhecimento, ou pode ser por aumento de salário, não importa. Só que tem momentos que a gente percebe que você pode ser aquela pessoa que tem mais de 10% de aumento, você é aquela pessoa que pertence 10% das pessoas que fazem mais que o combinado, e você não tem um aumento de salário. Você tem duas alternativas. A primeira delas, chegar para o seu empregador, e se você chegar para ele e falar, eu preciso de aumento de salário, ele falar, tá bom, volta amanhã que a gente conversa. É óbvio, né? O que você precisa? Nós precisamos mostrar evidências. Se você chegar para o seu empregador e mostrar para ele um cenário, falar, veja, lembro antes de eu assumir esse cargo, o nosso departamento, ele era assim. E a partir do momento que eu assumi, eu fiz isso. Repare, no momento que você está evidenciando, você está mostrando o valor que você teve para aquele cargo e o quanto que você deu de resultado para a empresa. E aí, nesse exato momento, você vai colocar para o empregador o seguinte, baseado nisso, né? Eu gostaria de conversar com você como que a gente pode fazer para que eu possa render ainda mais aqui no trabalho, que também eu possa ser reconhecido, para que eu também possa crescer em nível financeiro e em nível profissional. E automaticamente o empregador vai entender o recado e vocês vão fazer o quê? Uma negociação. Lógico que uma negociação você precisa ser flexível. Agora, lógico, se o empregador falar, não, o que você recebe está ótimo, e continua fazendo as mesmas coisas, você tem duas opções. Faça só aquilo que é combinado, e aí você vai cair novamente aquele grupo de 60% que só faz aquilo que é combinado, ou provavelmente o concorrente do lado vai te querer. Porque as pessoas dos 10% que fazem mais que o combinado, elas têm valor no mercado. Então, se você não receber X mais Y nessa empresa, você vai receber X mais Y na outra empresa.
Então, o nosso foco na nossa vida, Douglas, é sempre ter um objetivo principal bem definido na vida empresarial. Uma delas é fazer mais que o combinado. E aí, sempre conversar com o empregador e colocar de uma forma clara e sucinta o que você tem feito, e ele também vai colocar a possibilidade dele de crescimento, e aí você vai avaliar se vale a pena continuar ou não vale a pena continuar. Mas muitas vezes vale a pena continuar, porque é impressionante o que eu me deparo com profissionais diariamente que falam, eu pedi as contas da minha empresa, e aí eu fui trabalhar, eu estou indo para uma outra empresa. E com isto, a pessoa que trabalha na outra empresa depois me liga, Walter, estou ganhando 40% mais, mas foi a pior troca que eu fiz na vida. Porque o que motiva as pessoas não é o aumento do salário. O que desmotiva as pessoas é um salário injusto. Então as pessoas às vezes elas pensam que o aumento do salário vai gerar uma motivação. O primeiro mês até gera, porque eu tenho dinheiro a mais que eu não estava acostumado. Mas no segundo ou terceiro mês, aquele dinheiro já entrou na minha média de vida. E aí depois eu vou querer um novo aumento de salário. Nós temos que sempre querer aumentar o nosso salário e devemos que aumentar o nosso salário. Mas nós temos que entender isso também, esse coeficiente, Douglas. Muito bom. E eu digo também que existem aqueles empregados que passam eles têm um espírito de serem empregadores, né? De serem empresários, no quais ele vai ter que se identificar e ele vai ter que ter esse objetivo principal bem definido, como você bem falou. Né? E ainda ao final desse programa você vai saber como se preparar, ou identificar, ter oportunidade de conhecer essas ferramentas do seu crescimento pessoal. Né? E eu digo que esses empregados, Walter, eles são movidos até por uma revolta, uma indignação daquela situação de empregado. Fala, não, mas eu sempre tenho aquele teto e eu tenho certeza que eu tenho capacidade de conseguir mais, ou seja, se a cabeça. Né? E esses empregados, eu vejo que eles têm que fazer uma diferença e tomar uma decisão. Né? E é que nós vamos falar, após o nosso intervalo, nós vamos falar sobre o que ele deve fazer para se identificar que ele tenha essa vontade, esse objetivo principal bem definido, e de que forma ele pode manifestar a sua revolta e mudar a sua situação. Verdade. Verdade. Que através de uma palavrinha, que eu já adianto que começa com A, mas nós vamos ver isso depois do intervalo. Agora, tem um vídeo muito engraçado, né, Walter, que é aquele empregado, justamente daqueles 10% que você bem falou, né, mas é o que... Que é com animal, né? Que é muito bem, que nós vamos ver aí esse vídeo, né, e prestigiar o nosso internauta, que com certeza vai dar bastante risada aí do empregado que torce para chegar um dia da semana, mas não para o outro, né? É verdade. Então vamos ver o vídeo. É um vídeo muito engraçado, muito divertido, né? E é o que acontece com a maioria dos empregados que eu falo, né? É o acomodado, aquele que, né, sempre entra para trabalhar assim, né? Com o ombro caído, cabisbaixo, foi mais um dia de trabalho, né? Pô, muda essa situação. Nós vamos ver depois do intervalo o que você deve fazer para mudar isso, né? E não ficar aí nesse marasmo. A vida passa muito rápido, viu? A vida passa muito rápido. Vamos para um rápido intervalo, fique conosco aqui no programa Direitos e Deveres do Cidadão, que teremos aí ao final sorteio, hein? Sorteio do workshop que ocorrerá aqui em São Paulo. Então mande sua mensagem, seu comentário, que você já estará participando desse workshop. Clique TV, fica aqui conosco que já voltamos.
Olá, eu sou Liz Vamp e agora, segunda-feira, dia 13 de junho, você tem um encontro comigo. Eu estreio aqui na Clique TV, no Universo Fantástico com Liz Vamp. Tudo sobre literatura fantástica, as produções de curtas-metragens, longas. Vocês vão poder assistir os curtas-metragens que normalmente não assistem em cinema aqui na Clique TV. Não esqueça, 20 horas, dia 13, agora. Não é uma sexta, é uma segunda. Segunda, 13 de junho, às 20 horas, você tem um encontro marcado comigo. Olá, eu sou Arandi Vasconcelos e tenho uma notícia muito boa para vocês. Dia 29 de junho, às 17 horas, estreia aqui na Clique TV o programa Todo Dia Saúde. O programa que convida você a viver melhor. Teremos convidados profissionais da área da saúde, diferentes especialistas. Todos aqui comigo conversando sobre o que é ser saudável, como ter saúde física e emocional. Todo Dia Saúde terá surpresas divertidas, dicas práticas, trazendo bem-estar para a sua vida. Fique ligado, dia 29 de junho, às 17 horas, aqui na Clique TV, a estreia de Todo Dia Saúde. Oi gente, meu nome é Johnny Franco, eu vou estar aqui com vocês fazendo esse programa aqui toda segunda-feira às 6 da tarde. Eu espero que vocês gostem, vai ter muito convidado bacana, música, enfim, espero vocês aqui. Voltamos ao nosso programa Direitos e Deveres do Cidadão, que ocorre todo sábado às 11 horas da manhã aqui na Clique TV. Você pode estar divulgando, né, para os seus colegas, seus amigos. Nós temos sempre temas importantes, assuntos polêmicos, entrevista com convidados, né? E hoje nós temos o nosso entrevistado de hoje é o Walter Kaltenbach, que é diretor da Mastermind Cursos, Treinamentos de Alta Performance. E nós estávamos falando antes do intervalo, Walter, sobre esse empregado, como esse empregado identifica que ele está ali insatisfeito numa empresa e como ele identifica dentro de si mesmo, né, de si próprio, que ele tem capacidade de ser um empregador, um empreendedor, ou seja, ser lá cabeça e arriscar um negócio. Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem e a gente tem que remeter. Primeiro, uma frase. O líder, ele morre de audácia, mas ele não morre de tédio. O empregador, hoje no Brasil, ele precisa ser muito audacioso, porque você empregar pessoas e assumir esse compromisso, realmente não é para qualquer um. Então a primeira coisa que nós temos que enxergar é se realmente nós temos a autoconfiança de ser empregador. Mas o que eu quero agora realmente poder explicar. Nos treinamentos Mastermind, que hoje nós estamos em 20 estados brasileiros, e treinamos aí mais de 30 mil líderes no Brasil, e somos o único representante hoje da Fundação Napoleão Hill no Brasil. E a nossa base acadêmica, que é o livro A Lei do Triunfo Napoleão Hill, que foi uma base acadêmica de 20 anos de pesquisa, com mais de 16 mil líderes pesquisados. A gente percebe dentro de uma sala que a gente desenvolve e potencializa a liderança das pessoas. Para nós podermos ser empregador, a primeira coisa que eu tenho que ter, eu preciso ter um objetivo principal bem definido. O porquê que eu quero ter uma empresa. O porquê que eu quero ser empregador. É só um hobby? Se for um hobby, desista. Eu preciso ter claramente o porquê que eu quero. Depois que eu tive um objetivo principal bem definido, o que eu tenho que ter? Eu tenho que enxergar para o lado e saber que para que a gente possa estar no topo, eu não posso ficar sozinho. Eu preciso ter pessoas do meu lado.
E eu preciso criar o quê? Eu preciso criar um mastermind. Mastermind nada mais é você ter pessoas em sua volta em harmonia em prol desse objetivo que você definiu. E a partir do momento que eu enxergo que eu sei criar um mastermind, eu sei lidar com pessoas. E se eu sei lidar com pessoas, eu sou forte. Porque uma pessoa sozinha, ela fica raquítica. Podemos usar essa analogia, uma pessoa sozinha fica raquítica no mundo empresarial. E uma empresa só tem sucesso com pessoas. Mas para isso eu preciso entender pessoas, respeitar pessoas, valorizar pessoas, entender o ponto de vista das pessoas. Porque um líder que queira liderar os seus semelhantes, ele é fraco. Um líder precisa liderar quem? As adversidades, as pessoas diferentes, com opiniões diferentes, com costumes diferentes, com crenças diferentes. A partir do momento que a gente consegue unir todas as pessoas que pensam diferentes, a gente se torna forte porque o grupo enxerga a 360 graus de maneira diferente e com isso a gente consegue redirecionar para um objetivo que todo mundo queira, um objetivo que todo mundo esteja no topo. Então, você internauta que quer ser empregador, perceba isto. Que em um processo mastermind de 12 semanas, de 48 horas, a gente faz com que pessoas que já são líderes, eles possam potencializar sua liderança, mas não é para qualquer um. A liderança não se compra em prateleira no produto do supermercado. A liderança se engrandece durante a vida, ele se amadurece. Eu, como cristão, posso dizer, Jesus Cristo ficou mais de 30 anos para poder criar o seu legado. O que será de nós? Então precisa ter um treinamento, você precisa ter um processo de desenvolvimento, você precisa conhecer você. Porque Sócrates, como um antigo filósofo, ele já falava, conheça-te a ti mesmo. Se a pessoa não se conhece ela mesma, como que ela vai conhecer as outras pessoas? Como que ela vai liderar as outras pessoas? O primeiro caminho para ser empregador é a pessoa buscar respostas dentro dela. Poder saber que o que difere uma pessoa imatura de uma pessoa madura, o empregador precisa ser maduro, ele não pode ser imaturo. É quando a gente consegue analisar dentro de nós, no final do dia, a seguinte pergunta. Hoje, depois que você faz a sua oração, ou antes que você faz a sua oração, você tem que fazer a seguinte pergunta. O que eu fiz de bom hoje? O que eu fiz de bom? Sempre nós temos coisas boas que a gente faz diariamente. Se você não tiver coisas boas, significa que você está no caminho da infelicidade. Nós temos que ter coisas boas que a gente faz diariamente. E você tem que ser aquela pessoa que fala, eu fiz isso hoje de bom, meus parabéns. E você se abraçar, você dar o carinho para você mesmo. E depois a outra pergunta, que é a pergunta do qual vai qualificar o seu sucesso amanhã. O que hoje eu fiz que eu poderia ter feito ainda melhor? E sempre tem algo que a gente já fez bom, mas a gente pode ter feito ainda melhor. E se você conseguir achar essa resposta, você amadureceu. Porque a gente pode dizer que uma pessoa madura não é quantos anos ela tem na vida, e sim quantas experiências que ela passou, que ela tira o lado positivo. E o empregador, diariamente, ele precisa entender que a vida é um eterno aprendizado. E a equipe dele é um eterno aprendizado. E quanto mais tempo a equipe dele estiver com ele, mais madura a equipe será e mais a empresa será madura. Então, eu convido a você a enxergar dentro de você as suas respostas e de repente estar junto conosco num treinamento para que junto a gente possa se transformar em líder com mente de mestre. Muito bem. Você já quer falar o site, o Walter, do Mastermind? Que eu acho muito interessante esse... O Mastermind do nosso site Brasil, hoje nós estamos em 22 estados, é www.mastermindbr.com. Então, mastermindbr.com. Muito bem, muito bem. Walter, isso é sensacional, né? Essa sua explanação. Tenho certeza que o internauta está preso aí na tela do seu computador, porque quem não quer vencer, né? Quem não quer garantir o seu sucesso profissional, né? Vamos agora uma outra pergunta do internauta, agora ver um outro lado, né? Do que ele é um empregador, que é o Rogério Ajauskas, né? Perdoe se o sobrenome eu não soube soletrar correto. Rogério, um forte abraço para você, obrigado pela sua participação. E o Rogério ele fala o seguinte, pergunta, né? Como faço para melhorar a minha parte comportamental como gestor e também dos meus colaboradores aqui na empresa? O Rogério é de São Paulo e, Rogério, já está concorrendo ao workshop, né? Das 17 leis do êxito. Walter, quer comentar sobre o que o Rogério falou, que tem tudo a ver com o que foi explanado agora, né? Em tese, eu penso que eu acabei respondendo sem saber que essa pergunta já estava aí. E o que faz é isso, Rogério? Rogério,
Seja um líder com mente de mestre. Ser um líder com mente de mestre é você respeitar o próximo, respeitar a si mesmo, respeitar as pessoas e respeitar o planeta. Se você tiver esse conceito dentro de você, com certeza você e os seus empregados terão muito resultado. Muito bem. Temos aqui também a internauta, a Patrícia Deodato. Um grande beijo aí, obrigado pela sua participação, de Carapicuíba, São Paulo. Bom dia, gostaria que o Sr. Walter comentasse se um bom ambiente de trabalho que valoriza os empregados pode gerar o sucesso profissional destes. Uau, essa pergunta é muito bacana. Nós temos que entender o seguinte, um ambiente de trabalho é tudo para o nosso resultado. Aquele filme que nós mostramos antes do intervalo, ele mostra muito a questão da motivação. Se eu estou no ambiente de trabalho no qual eu me sinta mal, no ambiente de trabalho no qual eu me sinta num lugar reprimido, automaticamente vai chegar na segunda-feira, o despertador vai tocar, e eu penso, meu Deus, segunda-feira, mais um dia de luta. Olha que horrível. Uma pessoa que vai trabalhar, falar, eu vou lutar, como que tá? A vida continua, estamos na luta. Pelo amor de Deus, né? Nós temos que enxergar a vida de uma maneira positiva. Então, o líder que estiver me ouvindo, o empregador que estiver me ouvindo, saiba que o que motiva as pessoas é o reconhecimento. O que motiva as pessoas é o respeito. O que motiva as pessoas é você conseguir saber que elas têm um limite e você tem que respeitar esse limite. E dentro disto, a gente pode entender uma outra pesquisa que eu li essa semana, que eu ouvi ser muito interessante, que fala muito sobre a questão do dinheiro. O dinheiro realmente motiva as pessoas, nós já falamos isso no início, mas essa pesquisa tem bem a ver com a questão do ambiente de trabalho. Eles pegaram o seguinte, pegaram um grupo de cientistas, eles pegaram pessoas para fazer resultados de lógica. O pessoal tinha que resolver alguns problemas de lógica. E tinha dois grupos. Um grupo que tinha que dar o resultado sem ter nenhum tipo de remuneração financeira, um incentivo financeiro, e um grupo que tinha um incentivo financeiro. E acreditem, que o grupo que tinha um incentivo financeiro, se conseguissem resolver o resultado, eles não tiveram resultados muito piores do que aquele grupo que não tinha um incentivo financeiro. Então a gente percebe que o ambiente de trabalho, a motivação, não é somente dinheiro, é a maneira como você lida com as pessoas. Esta é a essência de um líder. Muito bem, isso é muito importante, Walter. E, aliás, eu já puxo até para um dos direitos do empregado, que é ter um salário justo, que nós falamos na primeira parte do programa, que isso gera uma discriminação, nesse caso negativa, quando ele tem um outro empregado que está, que entrou, é mais novo na empresa, ele já está ali plantando, já está aí se dedicando e acaba esse novo empregado assumindo um posto maior e ganhando um salário maior e fazendo muitas vezes a mesma coisa. Né? Então, quando isso acontece, ele entrar num patamar maior, aí esse empregado tem que fazer essa autoanálise, né? O que eu fiz, né? O que eu plantei que eu estou colhendo agora? Ou, de fato, existe uma certa injustiça que isso tem que ser verificado e, de repente, ele tem que tomar alguma decisão em sua vida, em sua carreira profissional para ter o sucesso. Agora, aqueles que entram no mesmo nível hierárquico, né, fazendo as mesmas coisas, isso já é protegido pelo direito, que aí nós chamamos aí de ter uma isonomia salarial, que é garantido no nosso direito, na nossa Constituição Federal, e que isso é visto como um critério injusto perante até a Justiça do Trabalho, que é a equiparação salarial. E aí eu vou falar brevemente para o nosso internauta como funciona essa equiparação salarial, que está inserido no artigo 461 da nossa CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Ou seja, de uma forma breve e didática, essa diferença de salário ela é injusta perante o direito, justamente porque, se identificados alguns requisitos desses dois empregados, ou seja, eles exercem as mesmas funções, as mesmas atividades, dentro da mesma localidade, muitas vezes não precisa ser nem dentro da mesma empresa ou daquela filial, eles têm uma diferença naquela função menor do que 2 anos, ou seja, o empregado entrou, um entrou o ano passado, esse entrou este ano, só que um ganha mais do que o outro, e fazem as mesmas coisas.
e a outra é a mesma perfeição técnica, ou seja, se há como aferir isso, essa perfeição, e essa for idêntica, né, seja na carga horária, seja numa tarefa, numa atividade, então esses dois empregados têm direito ao mesmo salário. E isso muitas vezes não é observado pelas empresas que utilizam critérios discriminativos, e eu chamo negativos, para distinguir empregados. Né? Muitas vezes, como você bem falou, né? E aí eu brinco, né, no mundo empresarial, né, que tem aqueles empregados, de fato, e ocorre, né, nas empresas, né, que eu falo que é o PA, o PH ou QI, né, que é o parente de alguém, né, ou parente do homem, do dono da empresa, ou quem indicou. Né? Mas pode ter certeza que esses não se estabelecem. Né? Esses aí, se não plantarem coisas boas, e nada contra que é o parente, vou empregar meu parente, mas desde que ele esteja competência técnica e não incorra em injustiça com aquele que está chegando ali, ou aquele que já está plantando ali faz tempo. Então, só para o nosso internauta entender esse critério discriminativo negativo, que eu chamo, que ele pode ser que tenha direitos à equiparação salarial. E temos mais uma pergunta da internauta, o internauta Joel. Joel, de Chapecó, Santa Catarina, um grande abraço para você, Joel. Bom dia a todos. Quais as competências necessárias que uma pessoa deve desenvolver para ter sucesso no mundo corporativo? Olha, acho que são inúmeras, viu? E também já falamos um pouquinho aqui, o Walter falou. Mas comente, Walter, por gentileza. Joel, meu hiper abraço para você. Quando nós falamos sobre competências, nós temos que entender que competências ele tem a ver com conhecimento, atitude e habilidade. Eu quero já anteceder uma das perguntas aqui da nossa entrevista. Eu vou pegar aqui um exemplo que fala sobre profissionais de resultados. Os profissionais de resultados, aquela pessoa que quer se destacar e realmente ser um formador de opinião, aquela pessoa que realmente quer ser aquela pessoa que todo mundo vai atrás para poder buscar informações, nós temos que entender que essa pessoa, as pessoas que hoje têm resultados, elas não têm resultados por nada. Elas tiveram algo especial dentro delas que fizeram com que elas realmente tivessem resultados. E eu já vou falar aqui o que é isso que elas tiveram. Vou pegar um exemplo, Douglas. Vou falar do Mozart. O Mozart, todo mundo conhece que é um austríaco pianista. Ele era um austríaco pianista, era um cara assim, hoje, uma reputação altíssima. E o pessoal fala, será que ele já nasceu pronto? Será que ele nasceu com uma virtude acima da média do que as outras pessoas? E aí a gente pega a história dele, a gente percebe o seguinte: aos 5 anos de idade, o Mozart, o que ele já fazia? Ele já compunha músicas. Aos 5 anos ele já compunha músicas. Aos 6 anos, ele já fazia apresentações ao rei da Bavária. Ele fazia apresentações vendado. E aos 12 anos, ele já terminou a sua primeira ópera. E aí muitas pessoas perguntam, ele foi predestinado? Lógico, na vida as pessoas falam assim, precisa ter sorte. Qual foi a sorte que ele teve? Ele tinha um pai que era um pai que era professor de música. E o pai dele incentivou ele a ser um pianista. Tanto é que aos 5 anos, ele já tinha exercido o treinamento para poder tocar piano mais de 3.500 horas. 3.500 horas aos 5 anos, para ser um pianista. Ou seja, depois que ele ficou no mundo adulto, ele dava um show, foi à toa? Não foi. Ele estava em constante treinamento desde pequeno. Eu vou pegar um exemplo aqui nós brasileiros, o Pelé. O Pelé, né, que está tão feliz pela vitória da Libertadores do Santos, né, meus parabéns ao Santos. Eu penso que todo brasileiro torceu pelo Santos, não tem como não torcer, né? O Neymar tá dando show, espero que seja o nosso novo Pelé. O Pelé, na época dele, todo mundo parava, ia para tomar banho, né? Na hora que acabava o treino, ia lá pro vestiário, e o Pelé era o único que cada final de treino ele ficava treinando, e sempre ele treinava quase 100 chutes a gol, quase 100 pênaltis. Ou seja, ele fazia mais. Vou pegar outro exemplo, Douglas. O Ayrton Senna. O Ayrton Senna aí, que quem tem acima de 30 considera ele aí um ícone, né? Que a gente todos os domingos torcia muito por ele. E ele era um cara que também no treino, depois que o pessoal treinava, o pessoal ia pro boxe
e ele saía com o seu carro e principalmente quando estava chovendo, ele ficava treinando no meio da chuva. Por isso que ele era um piloto fenomenal na chuva, porque também havia um treinamento. Aonde eu quero chegar? Estamos falando sobre horas de dedicação. Estamos falando sobre horas de treino. E hoje comprova o seguinte, para nós podermos ter um destaque profissional, nós temos que ter no mínimo 10.000 horas, escutem, 10.000 horas de treinamento intenso da sua área profissional para que você possa ser um formador de opinião, para que você possa estar no topo e junto com você levar outras pessoas, 10.000 horas. Só que são 10.000 horas não de exercer somente a profissão, 10.000 horas de você estar no seu limite. E aí a gente pode perguntar o seguinte, como que eu adquiro as 10.000 horas? Quem começa antes, escolhe antes, isso é fato. Mas hoje, o momento presente é igual para todo mundo. Ou seja, hoje você pode começar. Se você só exercer 1 hora do seu ápice, diariamente, você vai precisar aproximadamente 27 anos de esforço para você poder chegar na sua área profissional. 1 hora por dia de dedicação. Agora, Douglas, se a pessoa se dedicar 3 horas por dia, mas fazer 3 horas no seu ápice, você vai precisar de 10 anos para conseguir chegar no topo. Agora aquela pessoa que acorda pela manhã e durante as 8 horas ela faz o seu melhor, ela faz o seu máximo, ela treina, chega à sua extremidade, em aproximadamente 2 anos e 7 meses, ela consegue chegar no topo. Ou seja, foi sorte? Foi dedicação. Então a partir do momento que nós nos dedicamos com corpo e alma e mente, porque uma está em concordância com a outra, a gente consegue chegar à plenitude. Mas para isto, nós precisamos enxergar dentro de nós aquilo que nós queremos. E a resposta está dentro de você, a resposta está dentro de nós. Basta a gente poder querer, Douglas. Fantástico isso, Walter. Nossa, que pena que nós temos aí mais 10 minutos só de programa, mas já se torna aí, já renova o convite para estar aqui conosco. Obrigado. Inclusive trazendo, de repente, um tema que a gente possa estar desenvolvendo para o nosso internauta, de como ele utilizar uma das ferramentas até do Mastermind, como você bem citou. Né? E baseado até nessa questão desse profissional se autoconhecer, né? Ele construir aí essa dedicação, essa força dentro de si, e até eu insisto nisso, nessa revolta dele com ele mesmo, porque a briga é com ele, a briga não é com o chefe, a briga não é com o parceiro, a briga não é com a família, não com o marido, com a esposa, nada. Com o filho, a briga é com ele mesmo, dele poder mudar a si mesmo. Né? Baseado até nisso, vamos naquela pergunta que não quer calar, né? O que garante o seu sucesso? O que garante o seu sucesso? É o conhecimento? É atitude ou é habilidade, Walter? Nossa! Essa é uma pergunta, né, extremamente interessante e que a gente possa pensar no seguinte aspecto. No momento eu falei o que é competência, né? Competência é a junção entre conhecimento, atitude e habilidade, que é o tema aqui do nosso bate-papo. Só que eu vou pegar um exemplo. Este livro aqui, que é o livro A Lei do Triunfo para o Século XXI. Este é um livro aqui, Douglas, ele é uma interpretação do livro da Lei do Triunfo do Napoleão Hill. O que nós fizemos? No início do século XX, Napoleão Hill pesquisou 16 mil pessoas, só que ele pesquisou empresários europeus e norte-americanos e não existia um exemplo brasileiro, porque no início do século XX, o Brasil, na visão estrangeira, nós éramos um bando de índio, talvez até estavam certos. Só que na virada do século XXI, isso mudou. Nós brasileiros hoje, pessoal, vamos ser a 5ª maior potência do planeta. Nós vamos sediar os 2 maiores eventos do planeta. As nossas empresas hoje, temos exemplo do Carrefour e do Pão de Açúcar, estão se fundindo. Nós hoje exportamos know-how para o lado de fora. Ou seja, hoje nós somos referência. E se nós somos referência, nós temos que entender o seguinte, para responder essa pergunta. Um livro fechado, ele não tem serventia. Este livro aqui, não adianta você comprar e deixar ele fechado, qualquer outro livro que você tem aí na sua casa. Para esse conhecimento que está aqui dentro, ele se transformar em resultados, ou seja, se transformar em sabedoria, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse conhecimento e startá-lo. E eu vou startá-lo de que forma? Por intermédio das minhas atitudes. A atitude que eu tenho de pegar esse conhecimento e startar para que eu possa gerar resultados é o meu diferencial. E a partir do momento que eu starto, eu vou trabalhar o quê?
Eu vou trabalhar as minhas habilidades. Como que eu tenho a habilidade de poder pegar esse conhecimento e gerar resultados acima da média? Vou pegar um exemplo para ficar claro. Quem aqui já não teve professores? Você é um professor, posso pegar esse exemplo, que eu penso que é adequado? Professores que às vezes teve mestrado, doutorado, PhD, que chega numa sala de aula, não tem didática para ensinar ao grupo de pessoas. Ele teve um conhecimento muito amplo, mas ele não teve o quê? Atitudes ou habilidade diferenciada. Ele não teve a atitude de pegar esse conhecimento, startar em forma de sabedoria, e aí ele não mudou o quê? Não mudou a sua habilidade. Então, Douglas, nós podemos deixar bem claro aqui para todos nós que estamos aqui hoje nesse bate-papo aqui maravilhoso, que o que difere um profissional dos demais são as suas atitudes. Só que tem um vídeo que nós vamos mostrar. A atitude é uma palavra. A atitude é aptidão para algo, destreza, né? A atitude é um ímpeto. Ou seja, a atitude. Só que para que eu possa ter atitude, eu preciso ter iniciativa. E a iniciativa, qualquer pessoa pode ter. Uma pessoa de 1 ano de idade para uma pessoa de 180 anos de idade, não importa. Todas as pessoas podem ter iniciativa. E este vídeo vai ser muito esclarecedor para mostrar. Se eu tenho iniciativa, eu tenho atitude. Se eu tenho atitude, eu starto meu conhecimento. Se eu starto meu conhecimento, eu transformo ele em habilidade. Então o diferencial é atitude. Vamos ver esse vídeo, Douglas. Vamos ver. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। चलो तो हिंदुस्तान चले। चलो तो हिंदुस्तान चले। चलो तो हिंदुस्तान चले। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे। हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे। ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे। हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे। उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो। उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो। फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। चलो हिंदुस्तान चले। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। हिंदुस्तान चले। चलो। Sou fã, porque mostra o seguinte, aquela criança sozinha, ela não ia conseguir tirar aquela árvore em prol da coletividade. O que ela teve? Ela teve a iniciativa de chegar naquela árvore e começar a empurrar. Só que ela conseguiu fazer com que as crianças estivessem em mentes em harmonia em prol do mesmo objetivo. Só que todas aquelas crianças também não iam conseguir. E aí os adultos ajudaram em prol de tirar aquela árvore para a coletividade. Ou seja, aquela criança teve iniciativa e depois as outras pessoas foram contagiadas positivamente por elas. Por isso que iniciativa é quem é o primeiro a empreender ou propor algo. Isso está pelo Aurélio. É o primeiro a quem empreende ou propõe algo. Se você é a segunda pessoa, isso é uma repetitiva. Então, quando você é o primeiro, você pode falar que você tem uma iniciativa. Você tem iniciativa, eu tenho atitude. Você tem atitude, eu tenho conhecimento por intermédio das minhas habilidades. O sucesso está em suas atitudes. Espero tê-lo conosco, um dos nossos treinamentos aqui no Brasil. Muito bem, Walter. Não vamos ter tempo para ler todas as dúvidas e perguntas dos nossos internautas, mas tenha certeza que vocês já estão participando. Aliás, aqui nós
o Walter trouxe algo inovador, ou seja, ele mudou de uma hora para outra aqui e decidiu que todos os que participaram vão ganhar esse convite para um workshop de 3 horas das 17 leis do êxito, né? E aí você poderá, com isso, saber como beber de uma fonte que te dará ferramentas para um desenvolvimento pessoal, né? Aliás, Walter, eu sou um pouco suspeito a dizer, porque eu gosto muito, já fiz o treinamento, né? E desde já registro aqui meu grande abraço a todos os Masterminds, né? Então nós temos aqui, ó, um grande beijo, né? Não posso deixar passar despercebido, um grande beijo para nossa internauta Ariadne, né, que mandou a sua pergunta, vai ser respondida, tá, Ariadne? Também temos o Clove Vieira, né, Clove Vieira de Goiânia, né? Vocês que estão em outros estados e mandaram o seu comentário e não participe ao vivo, você terá aí, receberá um e-mail também, da onde encontra aí uma das empresas do Mastermind, né, um curso, esse treinamento. Você receberá também mais informações de onde ocorre nesse outro estado e se tendo esse treinamento, será convidado a participar do workshop. Também um grande abraço ao Jamil, Jamil Albuquerque, um grande abraço. Rosângela Liberti, né, um grande beijo para você, Rosângela. Andréia Vasconcelos, um beijo para você, Andréia. Obrigado pela sua participação. Alexandre Janer. Alexandre, vai ser respondida a sua pergunta, né? Desafio do líder no Brasil. Vai ser respondida a sua pergunta, tá? Enviaremos a resposta aí para você. Medeiros também, Douglas Medeiros, é um xará meu, Douglas. Obrigado pela sua participação. Sua pergunta será respondida. Silvia Rezende, Silvia, um beijo para você. Também faz seu comentário. Enfim, temos aí essas pessoas, todos, agora inovador, todos, né, Walter? Todos, está liberado. Todos vão ganhar esse convite para o workshop, iam sortear um, e aí, agora, devido até nosso sucesso nesse programa, e agradeço, né? Já quero agradecer a sua participação. Nós temos que encerrar o programa, e todo sábado temos aqui o programa Direitos e Deveres do Cidadão, às 11 horas da manhã. E sábado que vem já tenho presença confirmada da nossa deputada federal Mara Gabrilli. A deputada federal Mara Gabrilli irá estar aqui abrilhantando o nosso programa e falando um pouco mais dos direitos dos deficientes, das pessoas portadoras de deficiência, né? Então, muito obrigado por aceitar o nosso convite, Mara, e até sábado que vem aqui no programa Direitos e Deveres do Cidadão. Então, já vamos nos despedir. Walter, quer deixar algum telefone de contato? Em São Paulo, o telefone é 11 3031 16 19. Todos que estão no Brasil, basta ligar para o telefone de São Paulo, que a gente redireciona os telefones do resto do Brasil. Estamos hoje em 22 estados. E Douglas, mais uma vez, quero agradecer muito esse convite a todos os internautas que mandaram as suas perguntas, que acabou engrandecendo aqui a nossa discussão. E eu convido você a ser um líder com mente de mestre. Venha para o Mastermind. Obrigado, Walter, pela sua participação. Obrigado você, internauta. E fique aí com a programação da Clique TV, no ar 24 horas, a maior web TV brasileira. Um forte abraço a todos e de programa Direitos e Deveres do Cidadão, aqui na Clique TV, todo sábado às 11 horas da manhã. Vem!